palavras do primeiro reforço da SAF, o Fran Sérgio, e também vamos falar um pouquinho dessa movimentação de mercado e também qual o perfil aí do time que o técnico interino Thiago Kozlowski pretende armar para encarar o Goiás na segunda-feira. É isso. Agora vamos falar um pouquinho do Furacão também. O Atlético também pode perder jogadores. É isso, Alexandre Senechal? É verdade, Dalk. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos colegas. Um abraço especial ao nosso ouvinte na Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Já começo pedindo desculpas a todos aí, porque eu tô com alergia atacada hoje, portanto, vocês vão ouvir eu tossindo um pouquinho aqui, não tô nas melhores condições, mas, claro, sempre trazendo a informação pra vocês aqui. Alergia do quê? Se for gripe, não queremos. Não é gripe, fica tranquilo. Alergia do quê? Eu tenho alergia das gatas lá de casa e também do frio, Dalk. Então, quando muda o tempo muito... Quando o tempo muda muito rápido, eu fico assim. E ontem foi o caso, tava calor, à noite eu já comecei a ficar ruim e hoje acordei nesse estado deplorável. Alergia do frio, TT. Alergia das gatas. Eu vou fazer o quê? Isso aí eu puxei do meu pai. Um beijo pro meu pai que tá assistindo a gente, seu Almir, a renite, a alergia. Pelo menos não é dos gatos. Pelo menos ele não utilizou isso pra ficar em casa, né? É verdade. Eu poderia utilizar essa desculpa para sair daqui, mas não utilizarei. Mas quem pode estar de saída... Gostou do gancho? Não, essa foi boa, né? Quem pode estar de saída do Furacão é o zagueiro Pedro Henrique. Aí vamos explicar a história para vocês. Ontem o GE publicou uma matéria com uma entrevista com o Pedro Henrique, dizendo que propostas chegaram, que o staff dele tá analisando com carinho, e ele vai esperar para ver o que o Atlético vai fazer, mesmo tendo bastante carinho pelo clube, tendo demonstrado isso, ele pode estar de saída. Essas palavras do Pedro Henrique. O Atlético... tem conversas iniciais, times de fora do Brasil, não são times aqui do Brasil, até porque o Pedro Henrique tem jogado e já cumpriu a cota de 7 jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não poderia reforçar nenhum rival do Atlético na primeira divisão nacional. E o Pedro Henrique tem propostas de time, segundo o GE, de Portugal e dos Estados Unidos também, do futebol da MLS. Eu conversei com algumas pessoas ligadas aí ao Atlético e ao Pedro Henrique que falam que sim, que há conversas, mas ainda não há uma definição, não há uma... não está acertada a saída do Pedro Henrique do Atlético, e o que pode pesar é a volta do Pedro Henrique ao time titular. A gente lembra que o Pedro Henrique voltou ao time titular do Atlético por outra questão de saída, outro jogador que pode deixar o Furacão, mas esse só no final do ano, que é o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo tem contrato até dezembro de 2023, já pode assinar a partir do mês que vem com qualquer clube do mundo, né, do Brasil e do mundo, para ser jogador de outro clube a partir da temporada que vem. O Zé Ivaldo saindo assim de graça do Atlético. A renovação não está caminhando bem, as partes, tanto o staff do Zé Ivaldo quanto do Atlético não tem se entendido, chegado a um valor que o Zé Ivaldo quer para renovar, e o Cruzeiro vem muito forte. O Cruzeiro, o time que o Zé Ivaldo defendeu por empréstimo ano passado, campeão da Série B. O Zé Ivaldo muito bem quisto lá em Belo Horizonte pela torcida da Raposa e também pela diretoria do clube mineiro. Portanto, o Zé Ivaldo pode deixar o time no final do ano. O Pedro Henrique já pode sair agora. E aí, claro, ainda tem o Vitor Roque, a questão que o Barcelona está tentando resolver o fair play financeiro. Ele deve conseguir, pelas informações que a imprensa espanhola tem divulgado nos últimos dias. E o Bento para o Benfica. Há conversas também com o time português, mas o Bento, esse é mais difícil a saída do goleiro do Atlético por conta da falta de um substituto e os valores que o Atlético está pedindo, também querendo ficar com uma porcentagem do atleta, uma alta porcentagem do atleta. Pro Atlético é muito ruim, né? Perder um titular agora, porque ainda mais sem o Fernando, o Atlético jogando com 3 zagueiros. Pedro Henrique tem se firmado na zaga ao lado do Thiago Heleno, tem feito partidas, às vezes, né, uma falha ou outra, mas tem feito partidas consistentes. Ele é muito marcado com a torcida por conta da expulsão na final da Libertadores no ano passado, mas ninguém, o torcedor do Atlético e da diretoria, vai ficar satisfeito em perder um titular para a sequência do campeonato, né, Doc? Com toda certeza, porque daí já fica perigoso, né? E não tô pensando só agora, tá? Tô pensando no ano que vem também. Porque esse ano o Atlético contratou o Kaique Rocha, não deu tantas oportunidades ainda. Só jogou menos de 45 minutos, uma partida ele entrou só. Pouquíssimo, né? E ele se lesionou e dele voltou, né? E até agora não recebeu oportunidades. Não entrou mais. Só que hoje o Atlético joga com 3 zagueiros. Hoje o Atlético joga com Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo vai sair no final do ano. Sim, a tendência. A tendência forte hoje é que o Zé Ivaldo não renova. Uma reviravolta, o Zé Ivaldo renove o contrato, beleza. Só que daí você perde o Pedro Henrique e o Zé Ivaldo. O Thiago Heleno já tem quantos anos? 36? 37? Tá indo pra 37 anos já. O Thiago Heleno, você disse? O Thiago Heleno tem 36, salvo engano. Não, 34, perdão. 34, faz 35 no final 35, do ano, em setembro. 8-8, Thiago Heleno. Então, assim, é
É um jogador que já é mais rodado, é um jogador que já está na reta final de carreira. Aí você perde os outros 2 zagueiros que tem, que seriam os titulares, porque quem disputa essa titularidade quando joga com 2 zagueiros mesmo é Thiago Heleno, Pedro Henrique e Zé Ivaldo. Então pro ano que vem eu já tô pensando, vai ficar ruim, vai ter que contratar e vai ter que gastar dinheiro. Vai ter que contratar mais um, né? Porque hoje o Atlético tem, além de Thiago Heleno, Pedro Henrique e Zé Ivaldo, o Kaique Rocha já citado por você, e o Matheus Felipe, além de jogadores da base como o Arthur Zanella, né? O Matheus Felipe... São 5 jogadores do profissional do Atlético, tirando os que foram alçados pro time principal, que é o caso do Arthur Zanella nesse ano de 2023. O Matheus Felipe foi muito mais utilizado que o Kaique Rocha, né? Sim. Eu acho que mesmo se o Pedro Henrique ficasse, o Atlético precisava de um zagueiro, na minha opinião. Porque, pra mim, o Atlético disputa coisas muito grandes. E por não ter um zagueiro, não digo qualificado, porque eu acho que o Pedro Henrique é um bom jogador. Sim. Mas em alguns momentos, por exemplo, na final da Libertadores, ele falhou, foi expulso, né, num lance que não precisava. Pra mim, o Atlético precisa de zagueiro há muito tempo já. Tanto que, se não me engano, ela pode até confirmar, em janeiro foi atrás do Joaquim do Cuiabá, que hoje tá no Santos. Você consegue confirmar essa informação pra mim, Ale? Qual informação? Perdão, desculpa. Que o Atlético foi no começo já... Então, eu tive informação até que Coritiba procurou o Joaquim no começo do ano. No final do ano passado eu tava em outro lugar, né, trabalhando. Eu conversei com um empresário ligado ao Joaquim. A questão ligada ao Joaquim, quando ele estava no Cuiabá, é que a cláusula de venda dele era muito alta. E aí, por isso, os times daqui, e o Coritiba tinha entrado mais forte do que o Atlético, teriam desistido. E ele acabou indo pro Santos, né? Então, no caso, o Joaquim, eu não sei se o Joaquim já fez 7 jogos, mas assim, o Atlético seria pro ano que vem só, né? Eu imagino o que Atlético, de qualquer maneira, foi atrás do Kaique Rocha. Demorou um tempo na negociação, porque era uma negociação com o futebol italiano, né? Em que ele estava saindo, estava se desligando e acabou chegando e nunca jogou. E o Kaique Rocha se destacou na base do clube italiano que ele se encontrava e no Sampdoria. Na Sampdoria. E no Internacional ele não teve uma passagem ruim. Ele teve chances, né? Em alguns momentos falhou. Que ele não foi titular absoluto, né? Do Inter ano passado, né? Ele chegou a jogar a reta final de 2021. Exatamente. Isso, ano passado não, perdão, 2021. Né? Em 2022 ele começou de zagueiro titular junto com o Cuesta, acabou falhando em alguns jogos num Grenal na semifinal do Gauchão e acabou que foi queimado pela torcida e veio para o Atlético. Mas eu acho que o Kaique Rocha é um bom jogador, né? Eu acho que o Atlético precisa de contratações, mas antes de tudo testar o Kaique Rocha, que além de tudo pode se tornar um ativo pro clube, né? Que ainda é um zagueiro muito jovem, se eu não me engano tem 22 anos. Então eu acho que o Kaique Rocha também pode receber mais oportunidades em caso de saída do Pedro Henrique. E até aqui quem recebe oportunidades quando precisa sempre tá sendo o Matheus Felipe. O Matheus Felipe. No último jogo foi ele que entrou, inclusive. Ele entrou. O Thiago Heleno saiu até por uma questão física de desgaste. Não tem nenhum problema com o Thiago Heleno para as partidas contra Palmeiras e Flamengo. Mas entrou o Matheus Felipe como zagueiro assim, central, né, no lugar do Thiago Heleno. O Atlético... Inclusive, ele tem substituído o Thiago Heleno, tirando agora essas partidas recentes jogos contra o Zé Ivaldo entrou pela esquerda. Mas o Matheus Felipe, no início do ano, ele foi o substituto natural do Thiago Heleno. Quando o Thiago Heleno não jogava, quem jogava era o Matheus Felipe. O grande ponto é que o Atlético tem dado oportunidades apenas quando é necessário. Sabe, o Atlético deu oportunidade pro Fernando só depois que aconteceu tudo com o Pedrinho. Caso do Pedrinho. É verdade. O Atlético tá dando oportunidade pro Arriagada agora, porque o Pablo tá machucado. E o Arriagada quando entrou bem no Paranaense. Tem a questão que o recorte é minúsculo, né? O Arriagada fez um gol contra o Azures e só. Mas é o que ele participou. Só, entendeu? E depois entrou um joguinho ou outro, até foi titular. Contra o Corinthians ele entrou, não fez absoluto, não encostou na bola. Entrou, jogou 10 minutos, tem isso também, né? Também não tem como cobrar um jogador que joga 10 minutos, né, gente? Eu também acho. Chegou na bola, mas também no contexto que o Corinthians estava pressionando o Atlético em busca do empate. Sim, mas eu estou falando no sentido também de que falta confiança, né, nesses jogadores assim que o Atlético tem contratado. O Kaique Rocha, eu tenho certeza que ele vai receber oportunidade se o Pedro Henrique sair. Vai. É natural. Vai ter que receber. Vai ter que receber, porque não vai ter outro, porque daí ele vai ser o reserva imediato. E o Atlético tá esperando o Lucas Esquivel, né, pra jogar. Então, é Esquivel, a pronúncia é Esquivel, acho que é Esquivel mesmo. É Esquivel, né? Será que ele receberia... Você falou, eu falei, puta, a pronúncia deve ser essa e eu que não sei, né? Será que ele receberia a oportunidade se o Fernando tivesse titular também? Até agora, eu acho que ia demorar um pouco. Até porque o Esquivel, você tem que entender que tem todo um contexto diferente. Primeiro que é um jogador de 21 anos. Não é um cara, o Atlético não trouxe o Renan Lodge.
Sim. Não trouxe o Marcelo lá que nem o Fluminense. Não trouxe um cara que vai chegar e você vai dar a camisa pro cara e você sabe que ele vai responder. Trouxe um cara que é uma aposta do futebol sul-americano e que mostra muito potencial de acordo com de acordo com jornalistas sul-americanos com os quais eu conversei sobre esse reforço do Atlético, esse lateral esquerdo que chegou do União Santa Fé. Ele já tá treinando com o elenco desde o meio do mês. Ele chegou aqui após no meio da data FIFA, na real. Ele começou a treinar na quinta-feira passada com o elenco do Atlético. Se o Atlético não tiver o Pedro Henrique, vai fazer 3 zagueiros com Matheus Felipe, Thiago Heleno e Zé Ivaldo? Eu escalaria o Kaique. Mas o Kaique não tem jogado. O Esquivel vai ter que jogar eventualmente. Exatamente. Ele vai ter que entrar e jogar. Mas são 2 jogadores jovens que precisam de rodagem pra render. Concordo. Né? E o Kaique já tá um pouco mais experiente. O Kaique tem 24 anos, se eu não me engano. 22. Kaique Rocha. Fevereiro de 2001, Kaique Rocha. Então, assim, o Atlético vai ter que dar rodagem pra esses caras. Se o Pedro Henrique sair, principalmente. E aí vai atrás de um zagueiro no mercado no meio do ano. É isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Atlético.